Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pra gente. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma atualização, uma revisão do nosso time principal escalado semana passada. Porque vai ter 3 jogos, acreditem, vai ter 3 jogos que não vão valer na primeira rodada pro Cartola 2020. Simbora lá pro vídeo então? Pessoal, já vamos aqui para nossa escalação feita semana passada, né? Já dá para ver aí, ó, o Vinha, né, o Gil, né, o próprio Everaldo que já estava machucado, estão tudo fora. Por quê? Porque vão ter 3 partidas, como eu falei ali no início, que não vão valer para essa primeira rodada do Cartola, tá? São eles qual? Botafogo e Bahia, né? Corinthians e Atlético Goianiense e Palmeiras e Vasco. Isso por quê? Por causa da final do Paulistão, assim como por causa da final do Campeonato Baiano, certo? Enfim, as finais estaduais estão e tem mais partida aí de repente, dependendo aí do desenrolar da carruagem aí no meio da semana, também tem mais partida que pode ficar de fora da primeira rodada do Cartola. Então, as nossas chances aí, as nossas opções diminuíram drasticamente, tá? Mas assim, pessoal, ó, vou revisar esse time agora, certo? Vou fazer as alterações devidas. Mas o time mesmo vai ser escalado na véspera da rodada, tá? Então é só anotar aí, ó, vai ter uma live sábado às 11 horas da manhã. Pô, Fabiano, mas o mercado vai fechar só às 18 horas, né? Porque se você ver aqui, ó, na tabela de jogos, por enquanto, né, se nada mudar, o primeiro jogo é sábado às 19 horas. Então quer dizer que o mercado fechando uma hora antes, vai fechar às 6 da tarde. Ah, mas por que uma live tão cedo assim? A gente podia fazer um pouquinho mais tarde, pai, eu trabalho e tudo. Vou explicar para vocês, pessoal. É porque eu tô organizando a Liga Anual do Mané, né? Aliás, quem não conhece, convida aqui a conhecer a ligasdomané.com.br, tá? Não precisa ser pró, não precisa ter vaga, sobrando vaga nas ligas dentro do Cartola, tá? O site usa o banco de dados do Cartola, né? Muito parecido com outros sites aí de aposta, para jogar aqui para dentro, né, o nome do seu time e pegar as parciais, enfim, colocar as colocações. Já somos 82, certo? Nosso objetivo aqui é chegar em 200 clubes, né, 200 times, né? Para quê? Pra gente atingir R$9.000 em premiação. É muito fácil, tá? Tem outras ligas aqui, tá? Quem quiser outras ligas de destaque, tem de agosto, a rodada do primeiro turno, tiro curto aqui já tem 5 times, tá? É bem fácil, é só vir aqui fazer a inscrição, joga o seu nome do time do Cartola, bota lá para buscar, finaliza a compra, tem pagamento de cartão de crédito, pagamento parcelado, tem transferência bancária, tá? É bem tranquilo, pessoal. Se tiverem alguma dúvida é só entrar no WhatsApp aqui comigo, mas é bem fácil. Então convido vocês a participar. Então, como eu estava falando aí, eu vou ter que ficar livre praticamente a parte da tarde, né? Principalmente em função da liga, né? Porque eu sei que em cima da hora tem muita gente que escreve, então vai ter muita gente me procurando, né? Para eu efetivar as inscrições. E também porque eu tenho que postar os times no Instagram, tudo. Isso vai ser muita correria. Então, sábado, às 11 horas da manhã, vai ter live. Pode anotar aí, tá? Às 11 horas, sábado, tá? Véspera do fechamento do mercado, vai ter a live aí do canal. Tá bom, gente? Vamos lá para nossa escalação, então. Vamos fazer as alterações devidas, né? Vamos tirar o Vinha, que seria uma excelente opção aí, certo? E vamos escalar o lateral. Pra gente escalar o lateral aqui, a gente vai fazer o que a gente fez no outro vídeo, tá? Quem não viu o vídeo, tá? Que eu não vou falar de todos os jogadores, né? Só dá uma olhadinha aqui, ó. Vai ter um card aqui em cima lá, eu explico o porquê da escalação de cada um, mostro bastante dados, tá? Vamos aqui botar até 10 cartoletas, vamos botar para filtrar, certo? Por preço, que o que importa agora é a valorização, né? E eu vou dizer aqui, de repente aqui algumas opções boas aqui, depois eu vou dizer o porquê que eu vou escalar, tá? O Abner Vinícius, lateral do Atlético Paranaense, é uma boa opção, tá? Se a gente vier naquela tabelinha que eu fiz aqui, ó, Atlético Paranaense, vamos lá. Santos, Flamengo, Atlético Paranaense. Aqui, ó, Fortaleza e Atlético Paranaense, tá? Eu acrescentei aqui alguns dados, até legal, tá, pessoal? Aqui, ó, o histórico do confronto dos últimos 5 anos, tá? E aqui eu boto aqui, ó, confronto equilibrado, com um empate apenas e 2 vitórias para cada, né? Teve apenas um 0-0, ou seja, vai ser um jogo que pode ter muitos gols, tá? Ainda mais se levar em consideração que Fortaleza e Atlético Paranaense são 2 times bem ofensivos. Aqui o Abner Vinícius está custando 3 cartoletas, precisa de 1,64 para começar a valorizar, certo? Bem baratinho, bem baratinho. Ano passado, pelos 8 jogos que ele teve pelo Atlético Paranaense, tá? Em 3 oportunidades apenas, ele fez menos de 1,64. Terminou com média de 2,93. Então quer dizer que é tudo aqui, ó, ajuda ele ao que? A conseguir uma pontuação maior do que ele precisa para valorizar. E o que importa agora é a valorização, tá? Então acho que ele deve ser uma boa opção também, tá? Eu acho que esse confronto aqui é um confronto que vai sair bastante gols,
certo? Até vamos analisar os confrontos já antes de falar das escalações propriamente aqui, ó. Eu puxei alguns dados, tá? Para quem não viu o vídeo da semana passada, aqui é o desempenho dos times pós-pandemia, os jogos, né? Agora das últimas semanas, certo? E aqui o que falta ainda, tipo, o Santos só vai jogar o Brasileiro, tá eliminado, né? E o Bragantino joga um jogo da final do Troféu do Interior, tá? Então aqui tá aqui, ó, gols prosa, média, tudo certinho. Vamos dar uma olhadinha todos os confrontos aí para ter uma base vocês, porque às vezes é bom ter o histórico, tá? Vamos lá, desempenho dos times pós-pandemia. Flamengo tá muito bem, só vai jogar o Brasileiro, né? Tem 5 vitórias, o empate ainda não perdeu. Só que o Atlético Mineiro também tá bem. Por quê? Apesar de ter empatado um jogo e ganhado 2, ele ainda não perdeu pós-pandemia, certo? Os dois têm bons aproveitamentos de defesa e ataque, certo? Sendo que o Atlético Mineiro vai jogar ainda uma partida, que é a semifinal, né? Se eu não me engano amanhã, contra o América, o jogo de volta, né? Das semis do Campeonato Mineiro. Esse aqui é a outra bucha. Dependendo de como sair aí, se o Galo se classificar, enfim... Talvez a gente tenha mais um jogo aí, né, de repente, adiado, né? Vamos ver, vamos aguardar para ver. O histórico de confronto, tá? Nos últimos 5 anos, né? Os últimos 5 jogos, quer dizer. Aqui tá o ano dos confrontos. Como é que foi Flamengo, né? E Atlético Mineiro. Flamengo como mandante, certo? A vantagem é do Flamengo, tá? Com 3 vitórias, tá? E é um jogo de muitos gols, tá? Apenas em uma oportunidade o Galo não marcou. E o Flamengo marcou em todas. Então esse aqui, ó. Esse jogo aqui, apesar do Flamengo, eu acredito ser favorito, né? Apesar do Galo ser uma incógnita aí com o São Paulo, eu acredito aí que tem tudo aí para ser um jogo de bastante gols, tá? Então, por isso, né, que a gente vai manter aqui, ó, no nosso time, tá? O Gabigol, certo? Porque já tinha explicado semana passada, o Gabriel tá custando 10 cartolitos, precisa de 4,80 para começar a valorizar. Dos 28 jogos ano passado, apenas em 7 desses 28 ele fez abaixo de 4,80 e terminou com uma média muito alta. Então quer dizer que o percentual dele, né, a probabilidade dele fazer acima disso é muito grande, certo? Ele é um jogador que pode pontuar finalizando, enfim, deu assistência aí nesses últimos jogos do Flamengo, então vou manter ele, tá? O outro jogador que eu vou manter é o Everton Ribeiro, da mesma forma, tá? O Everton tá precisando de pouco para começar a valorizar, algo em torno de 2,50. Nos 31 jogos ano passado, 52% deles, ou seja, 16 ele fez abaixo desse valor, mas terminou com uma média superior. Então, pelo preço aí, ainda mais aí levando em consideração que esses anos aí o passe errado vai ser passe incompleto, talvez o Everton Ribeiro vai conseguir uma pontuação melhor do que no passado, tá? Mas é um jogo de muitos gols. Vamos lá, então. Santos e Bragantino. As duas defesas não vinham bem, principalmente a do Santos, né? Muito mal, tá? Sofreu 7 gols aí em 3 jogos, uma média de 2,33 é muita coisa. Mas só vai jogar o Brasileiro, não dá pra gente ver mais. Como eu falei, o Bragantino vai jogar o Troféu do Interior, a decisão, né? Perceba aqui no confronto aqui, ó, é um confronto muito equilibrado dentro da Vila, tá? Nos últimos 5 jogos lá, o Santos ganhou 2 vezes, o Bragantino ganhou 2 e houve apenas um empate, tá? Apenas um empate, e esse empate foi 0-0, certo? Então aqui, ó, um confronto muito equilibrado. Eu acho assim, ó, que é um jogo que, pelas defesas aí, tem tudo para sair gol também, dos dois lados, certo? Por isso a gente vai manter o Marinho. Marinho custando 5 cartoletas aqui, né? Precisa de 2,50 aproximadamente para começar a valorizar, talvez um pouco menos. Mas vamos dar uma olhadinha aqui no Marinho, o quanto que ele precisa para valorizar exatamente. Que ali na planilha eu botei uma margem de erros, tá? A gente vem aqui no Catimb State, catimbstate.com.br, né? Vai ser uma excelente ferramenta aí que vai ajudar a gente o cartola inteiro. Quem quiser assinar aí é R$ 49,90, colocando o cupom de desconto Mané Cartola tudo junto, ganha 10% de desconto, tá? Vamos lá, mínimo para valorização. Vamos botar aqui jogadores do Santos. Lá para baixo, o Marinho está custando 5 cartoletas. Ó, o Marinho precisa fazer 2,40 para começar a valorizar, tá? Depois, quando começar o campeonato, isso aqui vai estar cheio, né, de dados. Cruzamento de scout, pontuações cedidas por posição, rodada, enfim. Isso aqui é uma maravilha, tá, gente? Vamos lá para a escalação, certo? Vamos voltar agora para nossa tabelinha. Então, o Marinho precisa de 2,40 aproximadamente. Botei aqui uma margem de erro, né? Nos 29 jogos do ano passado, do Santos, ele foi abaixo de 2,50 apenas em 9, certo? Então a probabilidade é grande, né, dele pontuar bem. Terminou a média do ano passado, 2019, com 5,49. E como é um jogo aqui que as duas defesas estão, né, pelo menos pós-pandemia, não estavam tão bem assim, sofrendo gols praticamente a quase todo jogo, eu acredito que vale apostar aí em atacantes dos dois times, tá? Aqui o Morato aqui, ó, pode ser uma boa, andou fazendo alguns gols aí nos jogos do Bragantino, certo? Assim como o Ítalo também, tá? O Ítalo foi o artilheiro do Bragantino ano passado e esse ano também continua. É o artilheiro da temporada 2019-2020. Não vinha bem nos últimos jogos, mas é um cara que sabe fazer gol. Custando aí, ó,
apenas 5 cartoletas o Morata e 7 o Ítalo, de repente pode ser uma boa, já que a defesa do Santos não tá tão bem assim. Tô dando um apanhado geral, tá, gente? Porque eu tô mostrando os confrontos aí, tá? Aqui, ó, o Grêmio. O Grêmio, vou mostrar pra vocês o seguinte. Aqui, ó. Esse aqui é o desempenho deles pós-pandemia, tá? Só que o Grêmio aqui, ó, e o Fluminense nos últimos 5 jogos, o confronto é bem equilibrado, tá? 2 vitórias para cada lado e apenas um empate. Esse empate de 0 a 0 nos demais jogos, alguns até saíram bastante gols, tá? Então tomem um pouco de cuidado, ainda mais a defesa do Grêmio ainda sofrendo aí gol a toda a rodada, né? Então se você for escalar, você tem que escalar o quê? Baseado no desempenho do jogador. Por exemplo, o Jeromel tá custando 7 cartoletas, né? Precisa de 3.45 para começar, aproximadamente, para começar a valorizar. Nos 20 jogos do ano passado que jogou, apenas em 9 oportunidades fez abaixo disso. A média dele terminou em 5.46. Então é um jogador aí que mesmo sofrendo gol pode recuperar em roubada de bola, que agora é o desarme, né? Então tem tudo para ir bem, tá? Desses jogadores aqui do Grêmio, eu sinceramente, assim, para arriscar, principalmente por causa da valorização aí, eu arriscaria no Vanderlei. No Cortez, inclusive, tá com o Covid, né? Foi diagnosticado semana passada com Covid. Não sei se vai estar bem a tempo de jogar, né? Mas se o Cortez não jogar e botar aqui esse rapaz aqui, ó, o Guilherme Guedes, olho nele, hein? Ele deu 2 assistências no último jogo do Grêmio, tá? Bom jogador e custa apenas 3 cartoletas, ou seja, precisa de bem pouquinho para valorizar. Baita de um jogador, tá? Novo, certo? Mas se o Cortez não jogar e ele jogar titular, tem tudo para ser o lateral aí do time do canal. Aqui no Fluminense eu já não arriscaria em ninguém, tá? Porque realmente jogando fora de casa, o Fluminense aí no pós-pandemia aí não vem muito bem, tá tudo... Eu botei em amarelo aqui porque tá com uma média baixa de gols prós, tá, sofreu um gol por partida praticamente, então... evitem assim jogadores do Fluminense, se quiser dar uma arriscada. E outra coisa aqui, né? O Diego Souza, né? De repente aqui na linha amarela pode ser um bom jogador para arriscar. Só tome cuidado, que ano passado a média dele foi baixa, 2,60. Em 72% dos jogos que disputou no passado pelo Botafogo, ou seja, 23 de 32, ele fez abaixo do que ele precisa de valorizar. Tá fazendo gol? Tá fazendo gol, mas todo mundo sabe que o Diego é aquele cara que se não fizer gol, não vai pontuar, entendeu? Daí de repente pode dar um prejuízo, mas se quiser dar uma arriscada aí, de repente tá valendo porque tá numa fase boa. Tá fazendo gols agora nos últimos jogos aí pelo time do Grêmio. Ah, mas é um confronto equilibrado. Outro confronto aqui, vamos lá. Sport Ceará. Aqui me chamou a atenção, tá? Nos últimos 5 jogos de Sport Ceará, vantagem esmagadora do Sport. Ganhou 5 jogos, tá? E o Ceará marcou gol em apenas 1 em 2013, certo? O Ceará vai jogar agora as finais, né, da Copa do Nordeste, tá? E o Sport tem mais um jogo do Campeonato Pernambucano. Lembrem no vídeo passado que eu falei que ele tava mal, ia disputar o rebaixamento, enfim. De lá pra cá ele jogou 2 jogos já, certo? E os 2 jogos ele venceu, não sofreu gol em nenhum dos 2. Ah, então faz 3 jogos que o Sport não sofre gols. O histórico entre os dois aqui favorece muito o Sport. Então assim, ó, tô começando a pensar na possibilidade de escalar um ou outro jogador aí do Sport, tá? Porque de repente pode começar a valer a pena, certo? Não sei ainda. Vou pensar melhor, depende como for aí na Copa do Nordeste o Ceará, porque o histórico às vezes pesa, tá? Pesa bastante, diz muito a respeito de um confronto, tá certo? Mas, se aí, mesmo assim ainda eu continuar querendo apostar no Ceará, Fernando Praz acho que é uma boa, como eu falei no último vídeo, tá? Fernando Sobral também, tá? Pelo preço, certo? Assim, ó, o único jogador aqui que não foi bem ano passado em termos de média, né? Mas também não era titular absoluto e entrava de vez em quando no Galo, é o Vinícius, tá? Mas como ele tá precisando de pouco para valorizar, e é o cara que bate divide as faltas, né? A bola parada, escanteio com o Ricardinho, de repente pode valer a pena, inclusive anda fazendo muito gol pelo Ceará. Mas, certo? Aqui tem um outro confronto que me chama a atenção, tá? Me chama muita atenção. É o Curitiba Internacional. Confronto equilibrado, tá? 3 empates e uma vitória para cada um nos últimos 5 jogos. Curitiba como mandante. Só que a média baixa de gols, tá? Média muito baixa de gols, certo? Inclusive teve um 0 a 0 aqui, ó, os demais jogos é 1 a 0, apertadinho, 1 a 1. Então assim, ó, eu acho que de repente pode ser uma boa, ainda mais o momento dos times aqui, ó. O Internacional tá com uma média de meio gol sofrido por jogo e o Curitiba de menos de um gol por partida, 0.8. De repente dá para tentar apostar aí em jogadores dos dois times, do ponto de vista defensivo, do meio para frente, já pelo confronto aí fica meio complicado, até que pelo histórico aqui, o desempenho dos times pós-pandemia pode ser, né? O Curitiba tá com uma média de 1.6 aí por jogo, né? Pós-pandemia, o Internacional de 1.75.
tá? O Inter melhorou muito aqui devido à goleada que meteu no final de semana. Galhardo fez gol tudo, o Guerreiro anda fazendo gol seguido, tá? Mas tomem cuidado aí porque são jogadores, principalmente o Guerreiro, caro, de difícil valorização, tá? Não tô dizendo que ele não vai valorizar, tá, gente? Vai lá, o Guerreiro ganha de 1 a 0, faz 8 pontos, dá mais uma finalização, faz 9 pontos. Precisa de 6 pontos esses para valorizar? Claro que vai, mas ele não vai valorizar tanto quanto o Moisés, por exemplo, que precisa fazer 2,55 para começar a valorizar e faz 4 pontos, por exemplo. O Moisés vai valorizar muito mais. Por isso que eu digo, falem jogadores baratos nessa primeira rodada. Dei preferência para jogadores baratos, tá? Mas o que me chamou a atenção aqui, ó, nesse confronto Curitiba Internacional, é a baixa quantidade de gols e o equilíbrio entre eles, tá? De repente, o sistema defensivo aí tá valendo a pena. Fortaleza e Atlético Paranaense. Confronto equilibrado também, tá? Nos últimos 5 jogos, um empate e 2 vitórias para cada um. E apenas um 0 a 0, tá? Eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols, então pro sistema ofensivo, meio de campo ataque, eu acho que está valendo a escalação aqui, na maioria de jogadores aqui, abaixo de 7 cartoletas, certo? Vou dar um destaquezinho aqui, ó, mesmo eu acreditando que os dois times vão perder SG nesse confronto, tá? E apesar do último em 2019 ter sido 0 a 0, tá? Porque eles estão com médias altas, o Atlético Paranaense está com média de 2,40 por jogo, os prós, e o Fortaleza de 1,83, então acredito que deve sair gol dos dois lados, tá? Eu ainda tenho que dar um destaque aqui, ó, pros laterais, o Bruno Melo, certo? E pro Tinga, tá? São laterais que tiveram médias ano passado acima do que eles precisam para começar a valorizar, principalmente o Bruno Melo, tá? E de 14 jogos que jogou pelo Fortaleza ano passado, apenas em 6 fez abaixo de 2,50 aproximadamente, tá? Então, de repente, para quem não assistiu o vídeo aqui, gente, olhando a tabela assim, ó, quanto mais verde, melhor. Amarelo, atenção, e vermelho, fuja, tá? Fuja porque a chance é baixa de conseguir valorizar, não digo de pontuar. Exemplo aqui é o Nicão. O Nicão tá valendo 17 cartoletas, precisa de 7,96 para começar a valorizar. Nos 22 jogos ano passado do Atlético Paranaense, em 19 oportunidades fez abaixo de 7,96. E tinha uma média de 4,52, uma média razoável. Então veja só a dificuldade que vai ser o Nicão valorizar. Ah, Fabiano, se ele fizer um gol e der uma assistência, ok, vai fazer um pouco mais de 10 pontos. Mas não vai valorizar tanto quanto o lateral Abner Vinícius que eu falei, que custa 3 cartoletas e precisa de 1,64. Se o Abner fizer 3 pontos, vai valorizar muito, infinitamente mais do que o Nicão, tá entendendo? Esse é o raciocínio, tá? E por último aqui, o último confronto, certo? De Goiás e São Paulo. São Paulo que estava muito mal defensivamente agora, pós-pandemia, em 3 jogos, tomou 7 gols, uma média de 2,33, altíssima, tá? Certo? Só que o Goiás a gente não tem dados aqui, porque o Campeonato Goiano tá paralisado, todo mundo sabe que, né? Só vai jogar agora o brasileiro. Mas apesar de tudo, os últimos 5 jogos entre os dois times, tá? O confronto é bem equilibrado. Um empate e 2 vitórias para cada lado, certo? E é um jogo aqui, ó, que tem tudo para sair gols dos dois lados, tá? Principalmente por causa do problema do sistema defensivo aí do São Paulo aí pós-pandemia, certo? O time do São Paulo aqui eu vou ser bem sincero, tá? Não vou indicar ninguém, certo? Porque tá com esse problema defensivo e os jogadores são muito caros, tá? E os mais baratos, eu acredito que não tem uma tendência tão grande assim de valorizar, certo? Vou indicar aqui alguns jogadores aqui do Goiás, como o Mike, tá? O Mike nos 54 jogos pelo Atlético Goianiense ano passado, jogou a Série B muito bem, enfim, fez 19 gols em 54 jogos, tá? Uma média razoável, tá? Desse travante que fica aí um ano, meio ano sem marcar. Então o Mike aqui de repente pode ser uma boa pelo preço e pela fragilidade, certo? Da equipe do São Paulo do ponto de vista defensivo. Isso aqui são dados pós-pandemia. E claro, o histórico do time aqui demonstra aqui que dificilmente, né, as equipes ficam sem marcar aí nos últimos jogos, tá? Então, dito tudo isso aí, deixa eu ver outra coisa aqui que eu queria chamar a atenção para vocês, do que eu chamei aqui, ó. Guilherme Guedes no lugar do Bruno Cortez, se ele jogar é uma boa, tá? O Ítalo Morato, né, o Morato tá bem, certo? Nos últimos jogos do Bragantino aí foi bem, andou fazendo gol. E o Ítalo é o artilheiro do time na temporada 2019-2020. De repente, aí, pela fragilidade do Santos, também pode ser uma boa. Marinho não dá pra deixar de fora, jogador feito pra cartola, né? Esse menino aqui, ó, queria falar, tá? Eu sei que o confronto é complicado, a tendência é o Flamengo vencer, apesar que a gente não sabe, né, como é que vai ser, porque o São Paulo tá lá treinando o Atlético tá com peças boas, tá? O Marquinhos, tá? Marquinhos tá, nos últimos 2 jogos do Atlético, ele entrou no início do segundo tempo, certo? Ano passado, de 12 jogos, apenas em 4 oportunidades ele fez menos de 1 ponto, que é o que ele precisa para começar a valorizar, 1,5. Então, custando 2 cartoletas, mesmo sendo contra o Flamengo.
Se o Marquinhos aparecer como titular, tá? Eu tô pensando seriamente em colocar ele, tá? Pela possibilidade da valorização, né? Pela grande quantidade de gols que sai nesse confronto. Tá certo, gente? Assim como os laterais do Curitiba, porque eu mostrei ali que o confronto é um confronto, né? De poucos gols. As duas defesas estão bem esse ano, tá? Então eu vou botar o William Matheus. Meu outro lateral vai continuar sendo o Moisés, tá? Porque além do sistema defensivo do Inter, né? Ser um sistema defensivo bom, né? Que melhorou muito agora nos últimos jogos, né? E o histórico dos clubes é de poucos gols. O Moisés, ano passado, foi o lateral no Cartola que mais roubou bolas jogando fora de casa, tá? Ele tinha o melhor índice de roubada de bola fora de casa e o segundo de melhor média jogando fora de casa, se eu não me engano, tá? Então o Moisés tem essa característica e o Inter jogando fora de casa, acho que tem tudo aí para ir bem, se não tomar cartão, enfim. E se for um jogo ali conforme histórico de poucos gols, eu acredito que tem tudo para dar certo. Bruno Melo eu falei, tá? É um bom lateral. Jefferson também tem um histórico bom de Cartola, tá? A gente vê aqui, ó, o Jefferson, no Goiás, e no São Paulo aqui. Goiás, São Paulo, aqui. Ó, o Jefferson tá precisando fazer aproximadamente 2,50 para começar a valorizar, certo? Dá uma olhadinha aqui no Jefferson aqui, quanto é que ele precisa realmente para começar a valorizar. A mínimo para valorização. Vou botar aqui o Goiás. O Jefferson. Tá aqui, ó. O Jefferson tá precisando de 2,40, tá? Para começar a valorizar, tá? Custando apenas 5 cartoletas. Aqui eu boto 2,55 para ter uma margem de erro, tá? Nos 32 jogos ano passado do Goiás, em 14 oportunidades, ele ficou abaixo de 2,55. Ou seja, um índice muito bom, tá? A média dele terminou em 3,65, mais do que ele precisa para valorizar. Então acho que o Jefferson, de repente, aí pode ser uma boa aí, tá? Vou voltar lá. Time. Tinga, como eu falei, também é uma boa, tá? Assim como o Bruno Melo, os laterais do Fortaleza são bons laterais, defendem bem, atacam muito bem. O Sander também pode ser uma boa devido àquele confronto ali do Sport ali com o Ceará, que nos últimos 5 jogos ganhou os últimos 5 jogos, né? E o Ceará fez gol em apenas uma oportunidade. E apesar de estar disputando o rebaixamento até semana passada, nos últimos 3 jogos o Sport não sofreu gol, tá? De repente o Sander pode ser uma boa, porque o Sander também tem um histórico bom de Cartola, tá? É um grande ladrão de bola. Certo? Felipe Jonathan talvez, Guga também joga bem fora de casa, pode ser uma boa. Bruno Pacheco, tá? É bom jogador também, mas esse histórico aí do confronto Sport Ceará me deixou um pouco preocupado, mas é um bom jogador também. Vitor Ferraz, tava num bom início de ano aí no Grêmio, tava pontuando bem no Rei do Pitaco. Samuel Xavier, Gilberto, Felipe Luiz, são todos laterais aqui que geralmente pontuam bem aí, mas para esse início aqui, ó, custando 9, 10 cartoletas esses laterais, eu acho que é um pouquinho complicado. E acima de 10, sinceramente, eu nem pensar, tá? Então a gente vai botar aí o William Matheus, certo? Vamos tirar o Gil, né? Porque não vai ter o confronto. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sabino pode ser uma boa, né? Pelo histórico aí de poucos gols no jogo Curitiba Internacional e as defesas estão sofrendo poucos gols aí pós-pandemia, certo? Iago Mandanda pode surpreender, tá? Porque o Ceará, apesar de estar bem esse ano, o Sport melhorou aí nas últimas 3 partidas, não vem sofrendo gol, se livrou do rebaixamento e o confronto entre eles ali, ó, como eu mostrei, é surpreendente, tá? Nos últimos jogos, né, nos últimos 5 jogos entre Sport e Ceará, o Ceará fez gol em apenas uma oportunidade, então o Sport tem grande vantagem nesse confronto. Às vezes a história prevalece, mas futebol, pode acontecer tudo, mas eu tô fazendo o que eu posso, tô passando os dados para vocês, tá? Luan Pérez até que gosto dele, mas o Santos estava muito mal aí pós-pandemia, né? Sanches, Quinteiro, Ricardo. Léo Pereira eu já mostrei no outro vídeo, não tem uma média muito boa para Cartola. Pedro Jeromel não tem como ficar de fora, né? Não tem, né? Um zagueiro aí que fez parte da seleção do Cartola durante 4 anos consecutivos, sendo 2 deles como melhor zagueiro, não tem como. Luiz Otávio até poderia ser uma boa se não fosse esse histórico aí do Sport e o Sport ter melhorado defensivamente da semana passada para cá, nos últimos 2 jogos. Rafael Alvaz eu gosto dele, São Paulo tá mal defensivamente, pode dar certo uma bola parada, enfim, mas a partir daqui já começa a complicar. Mas mesmo assim tá tão difícil para escalar, tá? Que eu vou com o Vitor Cuesta. Pô, Fabiano, mas aí tá indo igual muita gente tá. Mas assim, ó, não tem como não ir com o Cuesta, tá? Depois que o Corinthians ficou de fora. E o Palmeiras também, porque assim, ó, as melhores opções do ponto de vista defensivo, tanto laterais
quanto zagueiros, pra mim era Palmeiras e Corinthians, tá? Principalmente Corinthians, certo? Que vinha bem aí, não tava sofrendo gols nos últimos 3 jogos. Então, devido a isso, não tem como deixar de fora o Cuesta, tá? Porque se a gente vê aqui, ó, em Coritiba Internacional, vou repetir, 3 empates e 1 vitória pra cá nos últimos 5 jogos. Sendo que é um jogo de pouquíssimos gols, tá? Teve um 0 a 0 aqui, ó, e a maioria dos jogos isso aqui é 1 a 0, 1 a 1, é jogo de poucos gols. E como as duas defesas estão bem, tá? Principalmente no Internacional, nos últimos 4 jogos aí sofreu gols em apenas 2 deles, se não me engano, tá? 2 gols contra, uma foi no Clássico, então tá com uma média de 0.5. E o Cuesta, se a gente ver aqui, ó, Victor Cuesta custa 10 cartoletas, precisa de 4.80 para começar a valorizar. Nos 31 jogos ano passado pelo Internacional, em apenas 13 oportunidades, ou seja, 42% das vezes, ele fez abaixo disso. E terminou o ano com uma média de 5.95. É um ladrão de bola nato, enfim, então assim, ó, não gosto muito de escalar jogadores acima de 10 cartoletas, mas vou abrir aí uma exceção, na primeira rodada, mas vou abrir uma exceção pro Cuesta e pro Gabigol, porque são 2 jogadores acima da média nas posições deles, tá? Então, dito isso, vou dobrar a zaga do Internacional sim, por esse histórico aí do confronto do Coritiba e Inter, né? E pelo que a defesa do Internacional vem apresentando, né? Vou dobrar o Grêmio. A defesa do Grêmio não tá bem no momento, mas individualmente esses 2 jogadores aqui podem fazer sim a diferença, tá? O Vanderlei tem um bom histórico de cartola, certo? Assim como o Jeromel, tá? E o William Matheus aqui, tá? É uma aposta minha, custando 4 cartoletas, tá dentro de um preço aí muito bom para valorização para a primeira rodada. No meio de campo aí não vou mexer. Se quiserem saber o porquê que eu estou escalando, enfim, é só dar uma olhadinha aqui no vídeo, tá? Já tem um card lá, então aqui embaixo deve ter a descriçãozinha com o link do vídeo da semana passada, certo? Mas vamos lá, vamos dar outras opções para vocês. Agora nós vamos botar para meias, certo? Até 10 cartoletas, vamos botar para filtrar. Fernando Sobral, pode ser uma boa, tá? Inclusive fez um gol aí, né, contra o Bahia. A vitória de 3 a 1. Não, contra o Fortaleza na vitória de 3 a 1, tá? No último clássico. Pode ser uma boa, ainda mais do ponto de vista da valorização, certo? O Felipe Bastos, eu não sei nem porque o Felipe Bastos tá aqui, ó, porque o Cartola é foda, né, cara? Não vai ter Palmeiras e Vasco? Não sei por que tá aqui, tá? Não, realmente é brincadeira, né? O Everton Ribeiro não tem como deixar de fora pelo preço, né? O Andrei tá aqui também, ó. Outro jogador que pode surpreender nos desarmes, mas é muito faltoso, ganha muito cartão, é o Alisson, que vinha pontuando bem no Rei do Pitaco, pode dar certo. Vou manter o Juninho, tá? Porque o confronto, como a gente viu ali, Fortaleza e Atlético Paranaense é um confronto que sai bastante gols, né? E como o Juninho é um jogador que tem a bola parada, chute fora da área, e agora com a mudança de roubada de bolas para desarmes, que vai aumentar, né, a quantidade de desarmes aí, de repente ele pode realmente ir bem, certo? O Marcos Guilherme andou fazendo gol no último jogo, né? Felipe Jonas, bom jogador, né? Ano passado pelo CSA, mas era cobrador de falta e pênalti. Não sei se ele vai ser o cobrador das bolas paradas no Sport. Se for, tem tudo para ir bem. Vinícius está bem no Ceará, apesar do confronto, né, não favorecer o Ceará, né, historicamente. O Vinícius está muito bem na pós-pandemia, andou fazendo alguns gols aí. É o cara da bola parada, como eu falei, divide com o Ricardinho. Cochila fez gol. Vou escalar o Alisson, né, pela regularidade dele no Cartola. Thiago Galhardo andou fazendo gol, dando assistência no último jogo, né? Deu uma assistência pro Guerreiro. É bom jogador pro Cartola, mas é um pouco inconstante, como a gente viu ali, né? O confronto é um confronto de poucos gols, tá? E o Galhardo aqui, ó, custa 7 cartolitos, precisa fazer 3,45 para começar a valorizar. Ano passado foi meia-meia, tá? Dos 34 jogos que ele disputou pelo Ceará, 17 deles ele fez abaixo de 3,45, terminou com uma média de 4,91. Mas todo mundo sabe que se o Galhardo não fizer assistência, não der gol, ele não pontua bem, porque ele não é um jogador de muito desarme. Mas pode ser uma aposta. Léo Cittadini fez gol, bom jogador também. Natan também fez gol, também bom jogador. Jair também fez gol. Daí começa a complicar. Acima aqui de 9, 10 cartoletos já começa a complicar. Então assim, ó, tem algumas opções viáveis, tá? Mas a verdade é que com os jogos adiados, né? E Palmeiras, Corinthians, tá? Botafogo e Bahia. Complicou um pouquinho aqui, tirou muitas das opções para escalação, tá? Nosso ataque vou manter o Marinho, tá? E o Gabigol, talvez muito só o Gabigol de capitão. Vamos trocar aqui. Para atacante, tá, gente? Eu vou ser bem sincero para vocês. O Romarinho pode ser uma boa, certo? É um cara muito polivalente, muito participativo no ataque do Fortaleza. O Rogério andou deixando ele no banco nos últimos jogos, né?
E aqui no Cartola tá comprovado. Tem que ver até na véspera como é que vai ser, certo? O Mike aqui, ó. Eu vou escalar o Mike, já vou adiantar e vou dizer por quê, tá? A gente viu anteriormente. Onde tá o Mike? Tá aqui o Mike. O Mike custa apenas 4 cartoletas, precisa fazer 2.10 para começar a valorizar. Na verdade, eu acho que ele precisa fazer menos, né? O Mike precisa de 1.95 para começar a valorizar, gente. Qualquer finalização, qualquer roubada de bola, ele já começa a pontuar bem. Entendeu? E como é um cara que ano passado fez 19 gols em 54 jogos pelo Atlético Goianiense, eu vou manter ele. São Paulo não anda bem defensivamente, né? Apostando aí que o Diniz não tenha arrumado a defesa do São Paulo, né, nesse intervalo aí até o início do Brasileiro, tá? Então o meu outro atacante vai ser o Mike, certo? Marinho vou manter. Vou confirmar a escalação aqui já, tá? Deixa eu ver outras opções. Aqui o Savarino aqui, ó, o atacante do Atlético Mineiro. O cara é rápido, muito rápido, tá? Inclusive ele até tem um bom histórico. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa dele aqui, tá? Tá aqui o Savarino, ó. Em 8 jogos pelo Atlético Mineiro marcou 2 gols, tá? Em 2020, certo? Na carreira toda ele tem 60 gols em 240 jogos. Ou seja, uma média de 1 gol a cada 4 jogos aí, tá? Não é tão ruim assim. E como o confronto aqui entre Flamengo e Atlético Mineiro é um confronto que geralmente sai muito gols, de repente dá pra dar uma arriscada, tá? Barça, Osvaldo. Soteldo pode ser uma boa, tá? Tava pontuando muito bem no Rei de Pitaco antes do Santos ser eliminado aí do Campeonato Paulista. O Wellington Paulista também pode ser uma boa, mas é um cara que precisa de gols e assistência para pontuar bem. Rafael Moura também é um cara que precisa de gols e assistência. Aliás, esses três aqui, ó. Todos esses três aqui precisam de gols ou assistência para pontuar bem, certo? Esse está numa excelente fase, tá? Tá marcando muitos gols aí nos últimos jogos do Grêmio. Esse aqui estava bem até uns jogos atrás, agora o Rogério anda botando ele no banco. Mas é um cara que tem presença diária, de repente pelo confronto aqui, que é um confronto que costuma sair gols, de repente pode ser uma boa, tá? E o Rafael Moura, pela fragilidade aí do São Paulo, de repente pode ser uma boa. Cana é um baita no atacante, não sei nem porque tá aqui, porque não vai ter o jogo. Palmeiras e Vasco, Cartola é brincadeira. Mas a gente vai manter o Gabriel, tá? A única coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a braçadeira de capitão do Gabigol, tá? E vou botar ela no Marinho. Se o sistema defensivo do Grêmio tivesse melhor, eu ia botar no Jeromel, tá? Então assim, ó, essa foi a alteração do nosso time. Peço desculpa se eu me estendi um pouco, custando apenas 70 cartoletas, que essa é a intenção, né? Valorizar na primeira rodada, mas eu acho que é um time que tem tudo aí, tem potencial aí pra valorizar. Tá certo, gente? Então a gente fez as alterações no ataque, na defesa e na lateral. No resto a gente vai manter o time por enquanto, né? Lembrando que vai ter live sábado às 11 horas da manhã, véspera do início do Cartola. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. Time principal do canal revisado ali, né? Que havia essa necessidade, porque o pessoal olhava lá o vídeo lá atrás e dizia, pô, o cara não entende nada, já não tem mais. Corinthians e Palmeiras não vai estar valendo, então tá aí, ó, tá revisado, tá? Fizemos as alterações necessárias, demos algumas outras indicações ali, algumas até umas pérolas, tá? Ficar de olho no Marquinhos, se o Marquinhos do Atlético Mineiro for jogar, tá muito barato, ainda entrando no segundo tempo do Atlético Mineiro fazendo uma fumaça, tá? É um jogador que vale a pena por causa da valorização, tá? E o confronto Flamengo e Atlético Mineiro é um confronto que sai muitos gols, certo? Tem o lateral esquerdo do Grêmio ali, se for jogar no lugar do Cortez, que o Cortez tá com Covid também, é um garoto muito bom, tá? Andou dando assistência no último jogo do Grêmio, né? E tá barato, né? Tem umas pérolazinhas ali que eu citei ali, que eu fiz uma pesquisa, fiz aquela pesquisa geral ali dos confrontos, espero que vocês tenham gostado, tá? Falando nisso, quem gostou do vídeo, deixa aquele like, tá? Isso ajuda por demais pro canal. Quem não é inscrito, se inscreve, tá? Esse ano a gente vai ir para cabeça e disputar aí, né? Todas as ligas, né? As suas, as nossas. Tamo junto. Beleza? No mais, um grande beijo de coração. Devo fazer a revisão do vídeo de bons e baratos lá para quinta-feira, para fazer a live no sábado e dar uma grande geral aí, bater um papo com vocês, que vocês sabem que a nossa live aí é de 1 hora, 2, tá? Para tirar todas as dúvidas mesmo. Tá bom, gente? Forte abraço para todos. Vamos que vamos. Fui!